Graça e paz, abençoados, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, abençoado, glória a Deus pela vida de vocês, não é? Vamos para uma ministração, vamos crescer juntos, abençoados. E eu ouvi muita coisa essa semana. E cada coisa que eu ouço, abençoados dos filhos de Deus, dos abençoados de Deus, olha, eu vou fazer tema. Eu vou fazer tema das coisas que eu ouço, principalmente dos crentes evangélicos, que são nossos irmãos em Cristo. Se eu ouvir do pentecostal, se eu ouvir do católico, se eu ouvir do presbiteriano, se eu ouvir do testemunha de Jeová. Então, se eu ouvir, abençoado, e o Espírito Santo trazer a sua palavra a mim, eu vou ministrar, não é? Este evangelho ele é muito mais excelente, é um tesouro escondido, não é? As igrejas não pregam e o apóstolo Paulo diz que não há quem pregue este evangelho, mas agora há, tá bom? Igrejas em graças espalhadas por toda a terra, glória a Deus. Em graça é uma igreja sem rudimentos, sem obras da lei, não é? Então, abençoados, igrejas em graça é diferente de igreja na graça. Ah, porque eu estou debaixo da graça de Deus. Você está. Até um cavalo, até um gato está debaixo da graça de Deus, porque nós nascemos debaixo da graça de Deus, irmãos. Nós nascemos debaixo da graça de Deus, por isso estamos em uma nova aliança, em um novo pacto. Amém, abençoados? Então, vocês evangélicos, vocês católicos, vocês presbiterianos, vocês testemunha de Jeová, vocês estão debaixo da graça de Deus, nasceram debaixo da graça de Deus há mais de 2000 anos. Ou seja, quem nasce sendo filho de Deus, quem nasce debaixo da graça de Deus, é filho de Deus, salvo pela graça. Amém? Salvo pela graça de Deus há mais de 2000 anos, sem cumprir obras. Então, abençoados, esta é uma igreja em graça, graça sobre graça, macete. Se inscreve no canal, leva este evangelho que poucas pessoas conhecem, e os que estão recebendo precisam levar este evangelho, esse tesouro escondido. Pense nisso, esta foi a última frase do último estudo que eu realizei, não é? Com vocês, com o Espírito Santo, não é? Então, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Bora estudar mais um pouco, não é? Quero ler aqui algo com vocês. Muitos dizem que a salvação se perde, não é, abençoado? Salvação não se perde. Eu vi essa semana de um filho de Deus, eu tenho que buscar a minha salvação todos os dias, senão eu perco ela. Mas não é o meu tema, abençoados, mas eu vou fazer um tema com isso. Como eu disse a vocês, tudo o que eu ouço por aí, eu vou fazer um tema e eu vou trazer para que vocês fiquem por dentro do que é uma igreja em graça, para que vocês fiquem por dentro a eficácia da graça. A eficácia da graça está em Cristo, no que Ele fez e não no que nós fazemos. Então, há um erro dentro das igrejas e há uma graça a ser anunciada. Há uma mentira dentro das igrejas, não é? E aí os filhos de Deus estão sem entendimento da graça de Deus. Amém, abençoados? Eu penso que é isso aqui que eu queria ler, abençoado, da última vez, e eu deixei, não é? E aí quando o Espírito Santo não lembra, muitas das vezes a gente está conversando com o irmão abençoado. Por isso que há uma palavra que em João, não é? Que a palavra diz: o Espírito Santo vos lembrará de tudo o que eu tenho falado, disse Jesus. O Espírito Santo, ele vos lembrará
O Espírito Santo vos consolará. O Espírito Santo dará um entendimento. O Espírito Santo vai lembrar você de todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Portanto, se naquele momento não houve um mover, presta atenção nisso, meu irmão. Se naquele instante não houve um mover de Deus para que a obra fosse realizada, foi porque Deus não se moveu. Porque quando Deus quer, Ele se move. Quando Deus quer, Ele ensina. Quando Deus quer, Ele lembra. Se Ele não lembrou, se Ele não nos lembrar, se Ele não nos lembrar, se Ele não nos ensinar, nada será feito. Deus é soberano e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Guarde essa palavra abençoada. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos um vaso usado na mão do oleiro. Vamos ser usados? Vamos. Se assim for o desejo dele naquele momento e naquela hora. Se ele não lembrou de usar o vaso, nada feito. Foi a vontade dele e uma decisão dele. Amém, abençoados? Então, o Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é que nos ensina, tá bom? Então aí a gente descansa no reino de Deus. Porque aí os irmãos ficam julgando, né, abençoados? Os irmãos que julgando e falando, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ficar abençoado. Tem que dar o tempo é de Deus, não é? O mover é de Deus, certo? Abençoados de Deus. Então aquilo que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, abençoado, a gente vai falando, tá? Deixa eu verificar aqui, quero ler aqui, vamos fazer um estudo sobre a lei. João 14, 26. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, abençoado, o Espírito Santo testifica a palavra dele conosco. Nossa, foi falado isso no ministério. Qualquer pregador que pregar a palavra, se a palavra do Senhor não testificar com o seu espírito, tem algo de errado, abençoado. Qualquer pregador que pregar a palavra, se não testificar com o nosso espírito que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Então, se a palavra dele não testificar com o seu espírito, tem algo de errado. Tem que testificar com o seu espírito. Então, quando vier o Consolador, Jesus não morreu, não ressuscitou, o Consolador está em nós, que é o Espírito Santo. Jesus, abençoado, carne, ele está em outra manifestação, como Consolador, como o Espírito Santo. João 14, 26, o Consolador, João 15, né? Eu acabei de ler agora, desculpa. João 15, 26. Quando vier, ele já veio, aqui é passado, viu? Livro de João, Mateus, Marcos e Lucas é livro histórico, livro passado. Tem que saber entrar nesses livros, abençoado. Não pode ir pegando qualquer coisa, senão e colocando para a igreja de Cristo. A igreja que somos nós, da nova aliança, depois de Cristo. Depois de morte e ressurreição de Jesus Cristo. João 15, né? João 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, ele já veio, tá em nós. Quando vier o Consolador, disse Jesus, que eu da parte do Pai vos enviarei o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, tem que testificar da palavra. Amém, abençoados? Se não testificar, não vai. Então tem muitos que, eu já ouvi disso, a palavra da graça não testifica com o meu espírito, é porque Deus ainda não te revelou. Talvez Deus nem vai revelar, não é, abençoado?
Então, há muitos que vão ouvir, há muitos que vão ouvir, há muitos que não vão entender. Então, muitos escolhidos e poucos chamados para a graça. João 14, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha lá, que o Pai enviará em meu nome. Então, se lá atrás, em Mateus, o Pai enviará quer dizer que nesse tempo ainda não tinha enviado. Claro, Jesus estava vivo, então ele seria enviado como Consolador em nós, assim que ele morresse, ressuscitasse e viesse para ser, para nós sermos tabernáculo do Senhor. Amém? João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará. Olha lá, quem nos ensina é o Espírito Santo. A nossa briga, entre aspas, com o sistema religioso é que o Espírito Santo é que tem nos ensinar, abençoado. O Espírito Santo não é Jesus de Nazaré. E todos tropeçaram na pedra e estão tropeçando. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, viu? Se ele não lembra da palavra, se ele não lembra de nós fazermos algo naquele momento, foi porque ele não se moveu. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, disse Jesus. Então, este vai lembrar a nós de todas as coisas. Se ele não lembrar, é um mover abençoado de Deus. Não somos de nós mesmos. Nessa nova aliança, não somos de nós mesmos. Então, o irmão disse para mim, né? Eu vou conversando e tem muitas coisas aí, não é? O Espírito Santo vai lembrando das conversas, não é? Dos pentecostais e tal. Abençoados, Jesus de Nazaré, ele viveu até os 33 anos na terra. Morreu, ressuscitou, hoje é o Espírito Santo em nós e vive. Amém? Então, glória a Deus que temos esse entendimento. Então, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus era judeu, nós somos gentios. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, mas sim para cumprir. Só que nós, abençoados, não somos discípulos de Jesus. Por isso ele cumpriu lei. Não era o tempo ainda da lei se acabar. A lei acabou em Cristo. A lei abençoada durou até João. De lá da crucificação de Jesus Cristo, de João 10, para cá, abençoado. É uma nova aliança. É um novo pacto. É preciso respeitar os povos. É preciso respeitar os tempos. Então, em Mateus 10, abençoados. Em Mateus 10. Então os cristãos, os evangélicos, o que eles pensam? Ah, porque Jesus veio, ele não revogou a lei, vocês estão tirando a lei? Eu penso que eles pensam desse jeito. Então vocês estão tirando a lei? Então, abençoados, nós tiramos não, estamos numa nova aliança. Cristo tirou a lei em seu corpo, em seu sangue. Houve um mover na terra, abençoado. Mateus 10, chamando seus 2 discípulos, Mateus, né? Mateus vai falar. Chamando seus 12 discípulos, nesse tempo, antes de morte e ressurreição. Você é um discípulo de Jesus de Nazaré? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Deu-lhes autoridade. Para quem? Para nós? Não. Para os seus discípulos. Nós somos discípulos abençoados do Espírito Santo. É preciso... Ah, mas eu vi Paulo lá em Atos 19 fazendo isso, fazendo aquilo. Alô, vou chegar lá, hein? Paulo viveu um tempo, abençoados, de
homem da lei, de judeu, aquele homem que cria, zeloso, né? Muitos, né? Homem da lei, zeloso, depois caiu do cavalo, o Espírito Santo pegou ele, foi transformado, não é? Já era um filho de Deus preparado para os gentios, amém, abençoado? Então, houve um mover na vida de Paulo, perseguia os cristãos, depois se juntou com os discípulos de Jesus de Nazaré. Então, o livro de Atos está cheio de rudimentos. Paulo recebeu a graça mais à frente, já falei isso daqui no canal, abençoado. Então, não pode levar em consideração muitas coisas que Paulo viveu no mundo dos judeus, Paulo perseguiu os cristãos e depois Paulo subiu até o terceiro céu. Alô, não é 2 céus não, viu? Abençoadinho. Eu ouvi você dizer, porque tem 2 céus. Você quis dizer que há inferno e que há céu. E aí eu respondi para você, abençoado. O inferno é preparado para o diabo e seus anjos, não para as ovelhas do Senhor. O inferno é preparado para o diabo e os seus anjos. E Deus triunfou sobre estes. Leia lá, abençoados. Leia lá, abençoado. Colossenses 2. Colossenses 2, verso 14 e verso 15. Vê se entra essa graça aí, abençoados, em você. Ativa sua mente de Cristo, que eu estou crendo pela fé que você é uma ovelha e um filho de Deus. Então, não pode levar em consideração muitas coisas que Paulo fez. Não são 2 céus. Paulo subiu até o terceiro céu. Céu esse aqui onde nós estamos, terra, céu onde passa o avião, depois o paraíso, que é o lugar das ovelhas do Senhor. É terceiro céu, não é 2 céus não. Quem te falou 2 falou errado. Vamos continuar a leitura de Mateus 10. Chamando os seus 12 discípulos, você não é discípulo de Jesus. Chamando os seus 2 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Naquele tempo, muitas pessoas doentes, qualquer coisa, né, caía, então ia lá, eles expulsavam, diziam que essas doenças eram um demônio nas pessoas. Até hoje tem gente que fala isso. Só que hoje não tem um demônio. Hoje os filhos de Deus estão batizados com o Espírito Santo. Porque os principados e potestades, Jesus triunfou e acabou com esses. Lá no madeiro, lá na cruz. Jesus aniquilou o diabo, Hebreus 2,14. Jesus em sua carne, abençoado, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus foi para o madeiro, derrubou o sangue em sua morte. Ele aniquilou o diabo. Jesus, abençoado, Deus é Espírito, se fez em carne na pessoa de Jesus, para que o sangue derramasse e pudesse aniquilar o diabo. O diabo está aniquilado. Não tem um diabo falando comigo não, abençoado, tem o Espírito Santo. Não é um diabo não que está falando comigo, é o Espírito Santo. Ele está em mim. Eu não recebo isso não, viu? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para que hoje não se expulsa. Hoje não se expulsa demônios de um filho de Deus. Porque, olha, abençoados, ou é filho da perdição, ou é filho da salvação. Ou é vaso de honra, ou é vaso de desonra. Ou é ovelha, ou é bode. Ou é trigo, ou é joio. Ou é virgem prudente, ou é insensata. Ou é peixe bom, ou é peixe ruim. Tem 2 sementes na terra. O Espírito Santo abençoado. Jesus de Nazaré, o Espírito Santo me falou isso. Jesus de Nazaré abençoado, ele transformou água em vinho. Jesus de Nazaré não transformou bode em ovelha. Se vocês pensam que aceita Jesus e que o bode vai virar ovelha, aceita Jesus? Esse pensamento está errado. Há bode e a ovelha, 2 sementes. Pensa aí, vou te dar 2 segundinhos abençoados para mim continuar essa leitura aqui. Pensa, bode vira ovelha? Onde é que você viu isso, abençoado? Bode se transforma em ovelha? Só se for num conto de fadas, né, abençoado?
Isso é fábula, aceitar Jesus. Só se for na mente do homem carnal. Ainda sois menino carnais. Não está entendendo a graça de Deus. Mateus 10, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Naquele tempo, nós não somos desse tempo e não somos de Jesus. Você estava lá? Você não nasceu debaixo da graça, abençoado? Eu nasci debaixo da graça, então você não estava lá naquele tempo. Naquele tempo não havia graça ainda. A graça é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo ressuscitado. A graça foi um homem que foi para o madeiro e derramou o sangue. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seu irmão. Teu nome está aqui, abençoado? Diga, não, meu nome não está aí, Maria. Então, a ordem não era para você, para expulsar demônios. Eles não existem mais, abençoados. Cristo triunfou. Cristo pagou a dívida. Você não tem que pagar. A dívida era o pecado de Adão. A dívida era uma morte reservada para nós, que nós não vamos passar por essa morte. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Nós não vamos passar pela segunda morte. Nós vamos morrer, esse corpo de carne vai para a terra e o nosso espírito vai voltar a Deus, porque somos filhos de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Verso 3, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Não é? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, não ireis pelo caminho dos gentios. Olá, esses aqui abençoados Tiago, João, esses são ministros que não ministraram para os gentios. Paulo ainda nem estava na história, Paulo nem andou com Jesus de Nazaré. Isso aí você acertou, irmão. Talvez você está ouvindo a graça aí escondidinho. Jesus enviou como muitos. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Então, João, Lucas, Mateus, Pedro, Tiago, estes não ministraram. Mateus, Marcos, Lucas e João, estes escreveram os acontecimentos da época. Eram discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João, apóstolos da nova aliança. Apóstolos que ministraram alguma coisinha que Paulo ministrou. Mas Paulo está com a graça. Paulo subiu até o terceiro céu. Repetidas vezes temos que falar isso. Abençoados, quando nós falamos que nós somos imitadores do apóstolo Paulo, Paulo imitou Jesus Cristo, o ressuscitado. Paulo não imitou Jesus de Nazaré vivo. Os crentes estão fazendo uma confusão aí. Ah, porque Jesus não veio para revogar a lei, veio para cumprir a lei. Ele nasceu sob a lei. Por isso ele se batizou. Então vocês não podem ser imitadores de Jesus de Nazaré. Paulo não é imitador de Jesus de Nazaré. Imitamos a Paulo, imitamos ao Espírito Santo. Tem que entender isso, abençoado. Então, olha lá, ó. Jesus enviou estes 12 e ordenou os 12. Você é um dos 12? E ordenou. Olha lá, ó. Pedro, Tiago, João, para lá, por caminho dos judeus. Paulo, enviado. Acho que Isaías 42, Paulo, o homem que vai levar a graça aos gentios. Não entreis em cidades samaritanas, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto. Certo, abençoado? Então, eu preciso prosseguir aqui.
com o meu livro, tá bom, abençoados? Então, aos pouquinhos, muita coisa o Espírito Santo tá me falando, abençoado. Então, nós não somos imitadores. O povo está confundindo ainda. Os evangélicos estão confundindo tudo. Estão fazendo uma bagunça. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9, abençoados. Vamos lá para a carta ministerial, né? São 14 cartas. São 10 cartas para a igreja, não é? De Cristo, para nós em graça, para o povo que diz que está em graça. Em graça é uma igreja sem rudimentos. Vocês ainda estão debaixo da lei. Quem está debaixo da lei ainda está cheio de rudimentos. O único sacrifício agora, abençoados, ó, é esse aqui, ó. Hebreus 13. O único sacrifício que nós em graça e que vocês também deveriam estar fazendo, obedecendo e pregando. Hebreus 13, versículo 15. Portanto, oferecemos sempre por meio dele, né, Jesus, a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, portanto, oferecemos sempre. Por isso que vocês veem aí no canal, eu sempre postando louvores. Sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor. Então temos que honrar a quem? Ao Senhor, não é? E a mais ninguém. Segunda Timóteo, sempre Bíblia, papel e caneta, abençoados. Segunda Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Olha lá. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Quem nos salvou? O Salvador, Jesus Cristo. Que nos salvou. Você não precisa ficar buscando a salvação. Então, abençoado, eu tenho que pegar um gás, que o meu acabou. Então, eu vou buscar um gás. Eu vou buscar porque eu não tenho gás. Maria, vamos fazer almoço? Eu vou almoçar hoje, abençoado. Eu não tenho gás. Eu tenho que buscar um gás. Acabou? Eu tenho que buscar. Eu estou sem. Mas e você? Eu tenho que buscar a minha salvação. Aonde é que você vai buscar a salvação, abençoado? Se a salvação está em Cristo. Se Efésios 2,8, que salvo pela graça, é um dom de Deus. Onde é que você vai buscar o Espírito Santo? No monte? O Espírito Santo está em você, abençoado. O Espírito Santo está no ônibus quando você fala com ele. O Espírito Santo está no seu quarto quando você fala com ele. O Espírito Santo está em tudo. Em todos os lugares quando você fala com ele. O Espírito Santo está no céu. O Espírito Santo está em nós. Doutrinaram. O que é doutrina? É outro tema que você me perguntou. O que é doutrina? Doutrina é o ensino do Cristo ressuscitado. Doutrina não é o ensino de Jesus de Nazaré. Para andar com Jesus de Nazaré, entre aspas, abençoado, é preciso receber a graça e o apostolado. Tem palavras aqui que não é para nós, mas para a igreja. Tem palavras aqui proféticas que é a palavra universal. Para mim, para você, para a terra toda. Para eles, para os discípulos daquele tempo. Olha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Você vai buscar o Espírito Santo todos os dias? Então você não tem o Espírito Santo? Eu não tenho gás, por isso eu tenho que buscar um gás.
Então você vai buscar, então você não tem. Quanta asneira, hein, abençoado? Tem mais coisa aí, hein? Eu ouvi. Segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo, grife na sua Bíblia, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo já éramos filhos de Deus. Já havia um propósito na nossa vida, já éramos eleitos, já éramos filhos. Então você vai perder, então quer dizer que antes da fundação do mundo você era filho, e aí agora você sai da presença de Deus, não está mais com o Senhor, né? Saiu da obra, saiu da igreja, e agora você perde a sua salvação. Então você tem que buscar todos os dias, senão você perde. Então antes da fundação do mundo, os filhos foram eleitos e predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo, em Cristo. Então Deus é ruim, abençoado? Aí você não é mais filho de Deus. Antes da fundação do mundo nós já éramos. E aí aqui nessa terra, né? No céu passamos aqui na terra. E aí você não está na igreja, você não aceita Jesus, então você não é filho de Deus. 2 Timóteo 1, versículo, você vai perder a salvação. Se hoje você sair da igreja, não quero mais congregar, vai perder a salvação. 2 Timóteo 1, brincadeira, hein, abençoado? Que uma mente dessa, hein? Você não reina em vida não, abençoado, com uma mente dessa. 1 Timóteo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Tem que se batizar. O batismo na igreja católica não vale não, mas o batismo aqui nosso, na nossa igreja evangélica, esse vale. É? Que mente, hein, abençoado? Vou falar sobre isso também. E o batismo em Cristo? Romanos 6,3. Esse? Não. Esse aí. Não basta não, a graça de Deus. Você está batizado em Cristo, em sua morte. Esse não basta. O batismo da igreja católica não serve. Aí o batismo, aí na piscina, no rio, dos evangélicos, este é o que tem que praticar para ser salvo. E o batismo em Cristo? Não, esse não basta não. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, desde a eternidade nós estamos salvos, abençoados. É fé, é convicção. Paulo disse, eu combati o bom combate e guardei minha fé. O combate de Paulo era esse. Vocês estão com Jesus de Nazaré ainda? A aliança mudou e vocês não mudaram o pensamento de vocês. Vejamos agora, vamos para o livro. Vejamos agora numa outra versão bíblica. Uso poderosa das armas de Deus. Olha, o combate é isso, abençoado. Vocês vão vir com Jesus de Nazaré, nós vamos vir com Cristo ressuscitado. Uso poderosa. Essas são as armas que nós vamos usar no nosso dia a dia. É a palavra da sã doutrina. Uso poderosas armas de Deus. Paulo falou, usamos poderosas armas de Deus. E não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Eu tenho tanto que falar, abençoada. Eu tô aqui, eu tô com pensamento já em outra leitura que eu fiz hoje. Romanos 1. Esse negócio de dizer que na vida do irmão é um demônio abençoado, os irmãos na carne aí, tem um demônio na vida daquele irmão. É uma obra, olha, satânica, viu?
para derrubar as fortalezas do diabo. Estas armas podem derrubar todo argumento, graças a Deus. Estas armas da sã doutrina podem derrubar todo argumento que estes da lei vêm para conosco. Estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir que os homens de encontrá-la lá, ó. Essas palavras do mestre da lei, abençoado, eles querem impedir você de encontrar com o Senhor, de encontrar com o Espírito Santo. Com estas armas posso capturar rebeldes e levá-los de volta a Deus, Paulo falou, e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja a obediência de Cristo. Maria, mas eu sou obediente. Pratique a palavra, abençoado. Tá ouvindo? Pratica a palavra. Então eu disse muitas coisas daqui para frente, vocês ouvindo a graça de Deus e recebendo a graça de Deus. Espero que esteja pela fé. Muitas coisas vocês não vão poder falar mais. Deus te abençoe, nós estamos abençoados em Cristo. Então você vai falar, Deus te abençoe para todo mundo, se nós estamos abençoados em Cristo. Então Jesus, ele diz, não é? Pratique a palavra. Então é para praticar. Não é para falar. Você vai compartilhar com o seu irmão que ainda está compartilhando de batismo? Então, você está no mesmo nível que ele. Com essas armas posso capturar rebelde e levá-los de volta a Deus e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja a obediência de Cristo. Vocês precisam obedecer a Cristo, a sã doutrina. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Entenda de uma vez por todas, gentio não vive de lei, de obras mortas e simbologias, de sombras, rudimentos ou sacrifícios. Gentio foi e é salvo pela graça por meio da fé e não das obras da lei. Declare isso no seu dia a dia. Destruído o pensamento da dívida para com Deus. Destruída o pensamento de dívida para com Deus. Ah, mas eu tenho que pagar. Ah, não é desse jeito, não. É assim, abençoado. Deixa de ser orgulhoso, abençoado. Recebe a graça. Não devemos nada para Deus, nenhuma condenação há em nós. Jesus pagou nossa dívida com Deus na cruz do Calvário. Hoje somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor. Esse é o verdadeiro entendimento da graça. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Filipenses 3,15. Nós somos perfeitos no nosso espírito, abençoado. Se alguém chamar você de pecador, você diz, de jeito nenhum. Olha lá, combatemos, a arma da milícia é essa aqui. Então, abençoados, você está perfeito em Cristo, certo? Há pregadores que se baseiam na lei e forçam os gentios a viver segundo as ordenanças da lei. Dizem, essa é a santa lei de Deus. Santa? Para te condenar? Porque a lei, né, abençoado? A lei fazia ver o pecado, né? Temos que cumpri-la. Mas isso não é verdade. Aí entra aqui o Filho de Deus falando, né? Ah, mas Jesus cumpriu a lei. Claro, Jesus judeu, não tinha nem morrido ainda, né? E ressuscitado. Estava ali ministrando para os seus discípulos. Mas isso não é verdade. Se a lei fosse mesmo santa, por que então o apóstolo Paulo, aquele que foi enviado por Deus para trazer a revelação da graça, da nova aliança, disse que era um mandamento carnal? Será que aquilo que nunca pôde aperfeiçoar aqueles que prestam culto, Hebreus 10:1, seria chamado de santa? Vou terminar, tá bom, abençoados? Queria falar mais, mas vou terminar, viu? Estou com 39 minutos. Santo quer dizer perfeito. Se fosse santa, teria sido perfeita. Perfeito foi Cristo que nos aperfeiçoou nele, não é? Lá em Tiago 1:22, olha lá. Tiago, ministro da circuncisão, né? Não nosso ministro. Ele ministrou. Tem que praticar a palavra, abençoado. Da sã doutrina.
E sede praticantes da palavra. Tiago falou em Tiago 1, 22. Seja praticante da palavra. E não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Graça e paz, abençoados.